Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Desde já você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Quando você der seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo, indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoadas em nome de Jesus. Dê seu pedido de oração nos comentários, que no final desse vídeo não saia, que eu estarei orando em nome de Jesus. Deus vai multiplicar grandes bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Acompanhe conosco e no final estarei orando pela vida dos irmãos. Você já se perguntou o que aconteceria se você morresse agora? Sem aviso, sem despedida, sem tempo para se consertar com Deus, e se no instante do último suspiro, tudo o que você tentou esconder viesse à tona diante do trono do Altíssimo? Eu pensei que jamais viveria algo assim, mas eu morri, e tudo aquilo que mantive trancado a 7 chaves foi exposto. Meu nome é Larry Douglas, tenho 65 anos e vivi boa parte da minha vida em Sacramento, na Califórnia. Por fora minha vida era tranquila. Eu era conhecido na igreja, respeitado, viúvo, pai de 2 filhos maravilhosos, aposentado como engenheiro, sempre com um sorriso discreto, sempre presente nos cultos. Ninguém jamais desconfiaria, mas por dentro eu carregava uma prisão que me acompanhava desde a juventude, um vício que se escondia atrás da tela do computador, atrás de olhares baixos e orações vazias, pornografia, um pecado que eu considerava controlável. Afinal, eu orava. Eu participava da ceia, eu lia a Bíblia. Como poderia algo tão secreto ser tão grave? O problema é que, com o tempo, aquilo deixou de ser um erro isolado. Virou refúgio, virou hábito, virou parte da minha rotina. Nos momentos de solidão, eu corria para isso. Nos momentos de ansiedade também. Quando ninguém via, quando as luzes da casa estavam apagadas e os quartos em silêncio, ali estava eu, cativo. Mas ainda assim, eu me convencia de que estava tudo bem. Todos pecam, eu dizia para mim mesmo. Eu não sou pior do que ninguém. Isso não é tão sério assim. Minha relação com Deus era dupla. Durante o dia, eu dizia, Senhor, me perdoa. À noite, eu repetia o mesmo erro. Aos domingos, eu levantava as mãos na adoração. Às segundas, minhas mãos clicavam o que meus olhos desejavam, mas minha alma rejeitava. Eu vivia entre 2 mundos, um no altar, outro no abismo, mas eu era bom em esconder, muito bom. Só que chegou o dia em que meu coração não aguentou, literalmente. Uma dor forte no peito, um suor frio, minha visão escurecendo. Tudo aconteceu muito rápido. No hospital, vi os rostos apressados de médicos e enfermeiros. Ouvi vozes dizendo que estavam perdendo meus sinais. Depois, silêncio, escuridão. E então, algo que nenhuma palavra consegue descrever. O que estava por vir foi a revelação mais dura da minha vida. Mas antes disso, preciso que você entenda quem eu era, porque talvez você também esteja vivendo do mesmo jeito que eu vivi. Talvez sua vida pareça estar em ordem, mas sua alma esteja sendo corroída por algo que você ainda não teve coragem de enfrentar. Talvez, como eu, você acredite que Deus entende suas fraquezas e que não precisa se preocupar tanto. Mas e se você estiver errado? Eu sempre acreditei que minha fé era suficiente. Eu sabia falar como um cristão, sabia me portar como um cristão, sabia até disfarçar como um cristão. Mas naquele dia, no instante em que minha alma se desprendeu do corpo, tudo foi revelado. Você está pronto para continuar ouvindo essa história? Naquele dia, tudo parecia normal. Era uma tarde quente, céu claro, e eu havia acabado de preparar um café. Sentei na poltrona, como fazia quase todos os dias, com o jornal no colo e a televisão ligada num daqueles programas que eu nem prestava mais atenção. Era a rotina de sempre. Aquela calmaria vazia que disfarça um coração cheio de coisas não resolvidas. Eu lembro de ter sentido um incômodo estranho no peito, como se algo estivesse travado por dentro, mas achei que fosse só tensão ou o café forte demais. Não era. A dor veio de repente, como uma pancada interna que tirou meu fôlego. Senti como se um peso invisível tivesse caído sobre meu corpo. Minhas mãos tremiam, meu peito queimava, meus pensamentos se embaralharam. Tentei chamar por ajuda, mas a voz não saiu. O jornal escorregou das minhas pernas e eu desabei sozinho. Foi nesse instante que eu soube. Algo dentro de mim dizia, acabou. O que aconteceu a seguir é difícil de explicar com palavras humanas.
Primeiro veio o pânico, não o medo comum, mas um terror profundo, um desespero que eu nunca tinha sentido antes. Meu coração batia forte, depois devagar, depois nada. O silêncio que tomou conta foi tão absoluto que eu podia ouvi-lo. E foi então que, sem dor, sem peso, sem corpo, eu simplesmente me vi ali. Estava fora de mim. Eu conseguia enxergar meu próprio corpo caído no chão da sala, com os olhos semi-abertos e a boca entreaberta. Era como se eu estivesse num plano diferente, observando tudo, mas sem poder interferir. Vi meu rosto, vi minha pele pálida, vi a cena como quem assiste a um filme que não pode pausar. Me senti exposto, vulnerável, nu diante de algo maior do que tudo o que já conheci. Mas não era só uma visão física. Era como se uma presença me cercasse, me puxando para longe e ao mesmo tempo me fazendo ver coisas que sempre estiveram escondidas dentro de mim. Minhas lembranças começaram a aparecer como flashes, imagens rápidas, momentos específicos, e não eram os momentos bonitos, eram aqueles que eu queria esquecer, aqueles que escondi de todo mundo. E ali, flutuando sem poder fugir, tudo parecia gritar: agora é a hora da verdade. O tempo ali não era como o nosso. Eu não sei se passaram segundos ou horas, mas sei que o que senti foi real, muito real. Uma mistura de vergonha e desespero, como se algo dentro de mim soubesse que aquilo que eu evitava encarar durante a vida estava prestes a ser colocado diante de alguém que sabia tudo. Senti como se estivesse sendo puxado para fora deste mundo e, ao mesmo tempo, mergulhado dentro de mim mesmo. Meus pensamentos, meus desejos secretos, minhas justificativas, tudo estava ali, nu e cravado na minha consciência. Eu me vi de verdade, e o que vi não era bonito. Em um determinado momento senti um vento, não um vento físico, mas uma força que me atravessava, como se quisesse me deslocar para outro lugar. A sala desapareceu, o corpo também. Fiquei envolvido por uma escuridão leve, silenciosa, que não era assustadora, mas carregava um peso espiritual. Eu sabia que algo estava para acontecer, algo que mudaria tudo. Eu só não sabia ainda o que exatamente seria revelado. Foi ali, naquele vazio, que senti pela primeira vez que não estava sozinho, e então algo se manifestou. Por um tempo, tudo ficou em silêncio. Eu flutuava num espaço que não era exatamente escuro, mas também não tinha luz. Era como estar suspenso entre dois mundos, onde o tempo não tinha pressa e os sentidos pareciam outros. Nenhum som, nenhum rosto, nenhuma lembrança. Apenas a certeza de que eu não tinha mais controle de nada. E foi nesse vazio misterioso que algo começou a mudar. No começo foi quase imperceptível, uma claridade suave surgindo à distância, como se o horizonte invisível começasse a se abrir. Mas aquela luz não era comum, não machucava os olhos. Pelo contrário, era como um abraço sem braços, uma presença sem forma que envolvia tudo ao meu redor. A cada segundo ela se aproximava, mas não com pressa, com propósito, como se soubesse exatamente quando e como deveria se revelar. Meu espírito tremia, não de medo, era algo mais profundo. Um temor santo, reverente, como se minha alma reconhecesse que estava prestes a encontrar aquele, diante de quem nada pode ser escondido. E então eu o vi. Não houve palavras, não houve trombetas, só ele, Jesus, não como nas pinturas ou nos filmes. Era algo que ultrapassava a imagem, era mais presença do que aparência, e ainda assim eu sabia, cada fibra do meu ser sabia. Era ele, a luz vinha dele, a paz vinha dele. Mas junto com a paz, vinha uma autoridade que me fez cair de joelhos espirituais, mesmo sem ter mais corpo. Ele me olhou, não com condenação, não com raiva, mas com uma seriedade tão penetrante que era como se o olhar dele atravessasse minha existência inteira. Não havia onde me esconder, não havia o que justificar. Diante dele, tudo se calava, até mesmo minhas desculpas mais bem ensaiadas. Naquele instante, percebi que o julgamento não era feito por palavras, mas pela verdade que ele é. Só estar na presença dele já revelava tudo o que precisava ser revelado. E foi aí que senti, não ouvi com os ouvidos, mas dentro de mim, a verdade estava sendo revelada. Jesus me mostrou, a mim mesmo, não de forma genérica, não como quem diz você errou. Ele me fez ver cada momento em que eu escolhi meu pecado, ao invés da presença dele.
Me fez sentir o peso das noites em que, sozinho, eu preferia abrir aquela tela suja ao invés de buscá-lo em oração. Me fez lembrar das vezes em que sufoquei a voz do Espírito Santo, dizendo só mais uma vez. E então, ele disse algo que nunca mais vou esquecer. Não com palavras humanas, mas em verdade eterna. Algo que me atravessou como espada. Você servia com os lábios, mas seu coração estava dividido. Aquilo me destruiu por dentro. Ele não estava ali para me humilhar. Ele estava ali para mostrar que, mesmo envolvido na rotina da fé, eu tinha feito escolhas que me afastaram dele. E o mais doloroso foi perceber que eu sabia. Em algum lugar do meu coração eu sempre soube. Só não queria encarar. Na presença de Jesus, não há máscaras, não há argumento, só a verdade. E a verdade é que o vício que eu chamava de luta era, na verdade, um trono que eu havia erguido dentro de mim, um altar particular onde eu me ajoelhava em segredo, achando que Deus não se importava tanto assim. Mas ele se importava, sempre se importou, e ele me mostrou algo ainda mais profundo. Eu vi outras pessoas, vi rostos, vi homens e mulheres que também viviam divididos, gente que orava no domingo e pecava na segunda, gente que dizia Senhor com a boca, mas escondia segredos escuros no coração. E Jesus me fez entender, muitos estão se perdendo por causa de pecados que julgam pequenos. Muitos estão confiando em uma graça que nunca aceitaram de verdade. Muitos, como eu, minha alma chorava. Não sei explicar como, mas eu chorava por dentro. Era como sentir vergonha e arrependimento ao mesmo tempo. Eu queria pedir perdão, queria voltar, queria apagar cada clique, cada pensamento impuro, cada vez que desprezei o Espírito por um prazer momentâneo. Mas ali, tudo o que eu podia fazer era sentir. E Jesus, ainda em silêncio, me mostrou o que estava em jogo. E foi aí que tudo mudou. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali diante dele. Não havia relógio, não havia tempo. Mas cada segundo naquela presença parecia carregar um peso eterno. Jesus não precisava gritar. Sua voz não ecoava como trovão, mas cada palavra dele era como se penetrasse a alma e marcasse o espírito com fogo. Era verdade pura, sem anestesia. E era justamente isso que mais doía. Ele olhou nos meus olhos. Eu não tinha mais corpo, mas podia sentir claramente o olhar dele sobre mim. Era como se ele estivesse vendo não só o que eu fiz, mas por que eu fiz. As intenções, as desculpas. As vezes em que justifiquei meu pecado como fraqueza, mas no fundo eu não queria largá-lo. E então ele falou, muitos têm feito da graça um esconderijo para não se arrependerem. Aquela frase me quebrou por dentro, porque eu sabia que era sobre mim. Eu usava a graça como um argumento, como uma cobertura, como um tipo de acordo secreto entre eu e Deus, onde eu pecava e ele perdoava, e tudo continuava igual. Mas ali, ouvindo isso da boca do próprio Jesus, eu percebi que aquilo não era arrependimento. Era engano. Ele continuou, o que é escondido no escuro pesa diante da luz. Foi como um espelho. Pela primeira vez, eu enxerguei que meu vício não era apenas um hábito vergonhoso. Era uma adoração. Eu construí um altar secreto dentro de mim. Eu alimentava aquilo. Eu voltava àquilo como quem procura consolo, como quem se distrai da dor da solidão. E pior, eu fazia isso sabendo que estava errado. Mas nunca quis parar de verdade. Eu queria alívio, não libertação. Jesus me mostrou como o pecado, mesmo pequeno aos olhos humanos, deforma a alma. E o vício em pornografia, tão banalizado, tão escondido, tão fácil de disfarçar, se transforma numa cadeia invisível. Ele não apenas me afastava de Deus, ele me impedia de amá-lo como deveria. Toda vez que eu cedia, meu coração se endurecia um pouco mais. Eu perdia sensibilidade. E mesmo frequentando cultos, lendo a Bíblia, orando, tudo se tornava ritual, não relacionamento. Então Jesus disse, você não pode beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Na hora, essas palavras me cortaram. Mais tarde eu descobriria que estavam em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Ele não me citava capítulos, ele me mostrava a verdade viva, e ali eu soube. Eu vivia com um pé no altar e outro no abismo. Eu era o homem de Tiago, capítulo 1, instável em todos os seus caminhos, que ora bendiz a Deus com os lábios, ora se rende aos desejos da carne no segredo. Era sobre mim aquela palavra. Era como se todas as escrituras ganhassem vida e apontassem para minha história.
E a pergunta que veio em seguida foi a mais difícil de todas. Jesus me perguntou: se eu não tivesse te mostrado agora, até quando você continuaria assim? Eu não tive resposta, porque a verdade é que eu não tinha intenção de parar. Eu me enganava achando que um dia, quando estivesse mais forte, quando me sentisse mais pronto, quando minha solidão passasse, talvez eu largasse o vício. Mas eu não queria morrer, e não percebia que já estava morrendo por dentro fazia muito tempo. Jesus me fez ver que não há meio termo no reino, não há neutralidade espiritual. Ou você ama a luz ou ama as trevas, ou você crucifica a carne ou alimenta ela em segredo. Não existe meio salvo, não existe vício aceitável. Não existe pecado oculto que fique oculto para sempre. Ele me mostrou outras pessoas. Vi homens que estavam nos púlpitos, mas que carregavam o mesmo vício que eu. Vi jovens de joelhos nas igrejas, mas que não tinham coragem de confessar sua escravidão digital. Vi mulheres que choravam em adoração, mas voltavam para a mesma sujeira que escondiam dos maridos. E eu compreendi. Isso era maior do que eu. Era um câncer invisível crescendo dentro da igreja. E o silêncio sobre isso estava matando almas. Foi aí que Jesus disse, com uma firmeza que ainda hoje ecoa dentro de mim: diga a eles, a pornografia não é um erro comum. É uma porta para a perdição. Eu tremi, porque eu sabia o que aquilo significava. Eu tinha vivido na negação por tanto tempo. E agora, diante dele, eu entendi o custo do meu silêncio, da minha omissão, da minha escolha diária de esconder ao invés de lutar. Jesus não me rejeitou, mas ele me confrontou com um amor tão santo que me quebrou inteiro. A presença dele era luz demais para que eu pudesse continuar vivendo nas sombras. E naquele momento, algo começou a mudar dentro de mim. Acordei com um susto. Minha respiração estava pesada. O ar parecia denso demais para os meus pulmões. As luzes do hospital me cegaram por alguns segundos. Tudo ao meu redor era ruído. Máquinas apitando, vozes apressadas, passos, batidas de portas. E mesmo com tudo aquilo, eu sentia que parte de mim ainda estava em outro lugar. Meu corpo tinha voltado, mas minha alma ainda sangrava. Eu podia ouvir meu nome sendo chamado por alguém ao lado. Era a voz do meu filho mais novo. Ele apertava minha mão com força e repetia: pai, você está me ouvindo? Pai, por favor, fica comigo. Mas eu não conseguia responder de imediato. Não por causa do corpo, mas porque a lembrança dele ainda queimava dentro de mim. Jesus, suas palavras, a luz, o confronto. Era como se a eternidade estivesse grudada em mim, recusando-se a ser esquecida. Nos dias que se seguiram, meu corpo se recuperava aos poucos, mas a minha mente não encontrava repouso. Eu acordava de madrugada com o coração acelerado, tomado por uma urgência que eu não sabia como explicar. Eu me sentava na beirada da cama, encarando o chão, me perguntando como eu voltei. Mas mais ainda, por quê? Eu carregava uma dor diferente agora. Não era física, era espiritual. Uma mistura de arrependimento com responsabilidade, porque eu sabia o que tinha visto, e sabia que não podia guardar aquilo só para mim. Mas como falar? Quem acreditaria? Como explicar algo que a maioria das pessoas só pensa que vai viver depois da morte? Quando enfim saí do hospital, o mundo me pareceu pequeno, raso, barulhento e, ao mesmo tempo, vazio. As conversas das pessoas pareciam tão rasas, tão distantes do que eu havia experimentado. Era como se eu enxergasse tudo por outra lente. Uma lente que revelava não só o pecado alheio, mas principalmente o meu próprio. Fiquei semanas calado, evitando visitas, me escondendo atrás de sorrisos curtos e respostas automáticas. Dizia que estava cansado, que precisava de tempo, que estava focado na recuperação. Mas a verdade é que eu estava tentando entender o que fazer com tudo aquilo. O que eu tinha vivido não cabia nas palavras comuns. E o pior, eu sabia que ao abrir a boca, tudo mudaria. O dia em que decidi contar foi também o dia em que mais tremi por dentro. Chamei meus filhos para casa, preparei um café. Sentamos na sala, os três. E quando comecei a falar, minha voz falhou. Não por vergonha, mas por peso. Como explicar que Jesus me confrontou com o meu pecado mais escondido? Como confessar para os meus próprios filhos aquilo que escondi durante décadas? Eles me olhavam com olhos cheios de expectativa, e eu só conseguia pensar: será que eles vão me perdoar? Contei tudo, do início ao fim. Contei sobre a dor no peito, sobre a saída do corpo, sobre a luz, sobre o olhar de Jesus. E contei principalmente sobre o pecado, aquele que eu chamava de luta,
aquele que eu justificava como fraqueza, aquele que quase me condenou. O silêncio que veio depois foi insuportável. Meus filhos não choraram, não gritaram, só olharam. E ali eu entendi que o verdadeiro milagre não era só ter voltado da morte, mas ter a chance de falar a verdade, de limpar o coração, de deixar a luz entrar nos cantos que por tantos anos eu escondi. Depois disso, fui até meu pastor, um homem firme, de fala mansa, mas de olhos que enxergam fundo. Me sentei diante dele como um aluno diante do mestre e repeti tudo, palavras trêmulas, lágrimas correndo, verdade exposta. Ele não me interrompeu, uma única vez. Quando terminei, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "O que você viveu não é só para você. Deus quer usar sua vergonha curada como testemunho de libertação." Essas palavras me cortaram e me curaram ao mesmo tempo. Mas nem todos reagiram assim. Alguns irmãos da igreja começaram a me olhar diferente. Sussurros, silêncios estranhos nos corredores. Pessoas que antes me abraçavam agora apenas acenavam de longe. E eu entendi. Nem todos estavam prontos para ouvir o que Deus tinha me mostrado. Nem todos estavam dispostos a encarar a possibilidade de estarem no mesmo engano. E tudo bem, porque eu não podia mais voltar para o silêncio. Passei noites em claro orando, pedindo discernimento, chorando sozinho, porque mesmo depois de um encontro com Jesus, a vida continua. E continuar exige coragem. Depois daquela experiência, nada mais foi igual. Não falo apenas de religião, de comportamento ou de rotina. Falo da alma. Falo de olhar para dentro de si mesmo e não ver mais o mesmo homem que antes se escondia atrás de desculpas. Jesus não apenas me mostrou a verdade, ele me deu a chance de começar de novo. Eu vendi meu computador, cortei todos os acessos que poderiam me reconectar com o vício, procurei ajuda, conversei com um irmão da igreja que também havia lutado contra isso. Confessei, chorei, suportei o desconforto da exposição, tive dias de vergonha, noites em claro, crises de tentação. Mas tudo isso era diferente agora, porque a cada vez que a lembrança daquela luz voltava, a cada vez que as palavras de Jesus ecoavam em mim, eu me lembrava do que estava em jogo. Não era mais sobre mim, era sobre a eternidade. Comecei a usar minha história, primeiro com os mais próximos. Depois fui convidado a falar em uma reunião de homens. Contei tudo, ninguém piscava. Alguns abaixaram a cabeça, outros começaram a chorar. Eu vi nos olhos deles o que eu vi nos meus durante tantos anos. Vergonha, medo e uma sensação de que isso nunca vai mudar. E foi aí que entendi. Minha missão era mostrar que sim, existe esperança, que sim, existe restauração, mas ela só começa quando a verdade é exposta. Quando deixamos de tratar o pecado como um problema comum e passamos a vê-lo como aquilo que ele realmente é, uma armadilha espiritual que pode condenar até mesmo aqueles que dizem o nome de Jesus com os lábios, mas não o seguem com o coração. Hoje, minha vida é outra. A pornografia já não tem mais lugar dentro de mim. Não porque me tornei perfeito, mas porque fui exposto à luz de Cristo. E quando a luz entra, as trevas não resistem. Vivo em constante vigilância. Guardo meus olhos, guardo meus pensamentos e, principalmente, guardo meu coração. Porque entendi que não se trata de regras religiosas. Trata-se de amor. O amor por um Deus que me salvou, mesmo quando eu já estava morto. Se você me ouviu até aqui, talvez esteja se perguntando: e eu? Será que estou vivendo um engano também? Talvez ninguém saiba o que você faz quando está sozinho. Talvez nem você entenda por que continua voltando ao que te destrói. Mas se existe uma verdade que aprendi com tudo isso, é que Jesus ainda dá tempo. Ele ainda chama. Ele ainda resgata, mas é preciso responder. Não adianta esperar por uma experiência sobrenatural para mudar. Você já sabe, no fundo, você já sente. E se essa história falou com você, não endureça o coração. Não deixe para amanhã o que sua alma está pedindo hoje. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 36, "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E essa liberdade existe. Eu sou prova disso. Agora eu não vivo mais em silêncio. Faço da minha dor curada um testemunho vivo. Falo sobre isso onde for chamado, porque sei que existem muitos outros como eu, homens e mulheres sentados nos bancos das igrejas, líderes jovens, pais de família, todos lutando em segredo, presos num vício que parece impossível de vencer. Mas não é. Jesus não apenas me perdoou, ele me restaurou.
e a restauração dele é completa. Não se trata só de largar um pecado, mas de se tornar alguém que vive na luz, mesmo quando ninguém está olhando. Porque agora eu sei, tudo o que é feito no escuro será revelado um dia, e esse dia pode ser hoje. Sei que esta história foi transformadora e mexeu com você. Nesse outro vídeo, você vai conhecer a história de uma mulher que também viveu uma experiência de quase morte, talvez. O que ela viu seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero lhe entregar, meu Pai, teus servos e servas tuas que vão ouvir e ver esta oração e ver esse vídeo. Toma cada um aos teus cuidados, abençoa, dá vitória. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha livrar, guardar, salvar, libertar. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta, meu Pai amado, das astutas ciladas do adversário. Toma esse menino, meu Pai Miguel, nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, Miguel Oliveira. Deus, que o Senhor venha visitar, dar sabedoria, entendimento da tua palavra, para ele continuar na tua presença, mas fazendo as coisas certas. Espírito Santo, coloca pessoas, meu Pai, no seu caminho, para ajudar ele, meu Pai, a continuar, meu Pai amado, firme, constante e abundante na tua obra. Senhor amado, o Senhor colocou no meu coração de fazer esse vídeo, Senhor. Deus, não para ficar defendendo, para passar pano, meu Pai, do que ele faz, mas sim, meu Pai amado, para as pessoas se conscientizar e saber, meu Pai amado, que nós somos pecadores, nós somos errôneos, falhos. Mas a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai, tem sido conosco a cada dia mais e mais. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, teus servos e servas tuas nesta hora. Derrama a tua glória e o teu poder. Faz conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora a tua graça e a tua misericórdia venha estar na vida de cada um, meu Pai. Derrama a tua glória e o teu poder. Fala conosco a cada dia mais e mais. Deus Todo-Poderoso, eu te peço nesta hora. Eu não te peço prata nem ouro, mas eu te peço misericórdia. A cada pedido de oração, meu Pai, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, faz conforme o teu querer e conforme a tua vontade. A cada casa, a cada lar, a cada família que vai ouvir e ver esta oração. Aqueles que vão assistir pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Pelo Senhor amado Deus Todo-Poderoso, por iPod, iPad. Deus, pelo Senhor amado notebook. Eu quero lhe entregar nas tuas mãos. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Nos abençoa e nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, na certeza da vitória, crendo que o Senhor já abençoou e vai abençoar cada dia mais e mais. Nos abençoa e nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui embaixo. Ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para outras pessoas entrar aqui e ser mais do que abençoado também nas orações, nas lives, a qual nós fazemos aqui, vídeos curtos. Deus tem nos chamado para fazer uma grande obra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus te chamou, te escolheu e vai mudar o rumo da tua história, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha multiplicar sobre tua vida. Fui! Vamos aí mais esse vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Chegamos à hora da oração, da prece abençoada, a qual estarei orando para todo aquilo que se levanta contra a tua vida ser jogado por terra, maldição hereditária, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo, que foi feita para te destruir, acabar com teus sonhos, teus projetos, teu casamento, vai ser repreendido e jogado por terra. Deus vai trabalhar no profundo e no escondido, neste dia chamado hoje na tua vida, em nome de Jesus. Oremos! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso,
magnífico, eterno e bondoso Pai, Pai Celeste, nesta hora, eu quero lhe entregar, meu Pai, teus servos e servas tuas, a qual clama, bendiz e glorifica o teu nome nesta hora. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha entrar com a tua providência, com a tua provisão, jogando, meu Pai, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Deus, nós estamos aqui a te clamar, a te adorar e glorificar o teu santo nome, porque sabemos, meu Pai, que o inimigo, e Senhor amado, e seus demônios têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, para tentar destruir e acabar com teu povo. Por isso eu quero entregar a cada família nesta hora, a cada família que vai ouvir e ver esta oração, e aqueles também que não vão ver, meu Pai, mas vão sentir de tocar, Senhor amado, neste vídeo, para acompanhar esta oração, que o Senhor venha entrar com a tua providência, com a tua provisão. Senhor amado, o Senhor está conosco para nos dar vitória, aquele que clama, aquele que busca, aquele que adora, aquele que bendiz, aquele que exalta o teu santo nome. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente na minha vida e na vida de cada um, meu Pai, que vai ouvir e ver esta oração. O Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da nossa casa, o Senhor está no controle da nossa família. Deus Todo-Poderoso, por isso eu te peço nesta hora, vai, meu Pai amado, reanimando o teu povo. Deus, muitos pensam, meu Pai, até em sair, Senhor, da tua presença. Muitos pensam, meu Pai, em se afastar da tua casa, mas a tua graça e a tua misericórdia está nas nossas vidas nesta hora. Vai trabalhando, meu Pai, jogando, meu Pai, toda a fraqueza espiritual por terra. O Senhor está conosco para nos reanimar nesta tarde. O Senhor está conosco para nos levantar e nos dar vitória e nos abençoar, Senhor. Oh, Espírito Santo, nesta hora, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, nos levantar e venha, meu Pai, agir com o teu sobrenatural sobre nossas vidas. Eu quero glorificar, exaltar o teu santo nome, porque, meu Pai, sabemos que o inimigo, meu Pai amado, ele se levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, milhares de vezes, para tentar destruir e acabar com teu povo. Mas a tua palavra diz e revela, Deus Todo-Poderoso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. O inimigo, ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque o Senhor é fiel, magnífico, príncipe da paz. Agindo o Senhor, quem impedirá, meu Pai, o teu agir e o teu sobrenatural que irá sendo feito sobre nossas vidas. Nos fortalece, meu Pai, para nós se reerguermos a cada dia mais e mais, para nós estarmos, meu Pai, como diz a tua palavra, firmes e constantes e abundantes na tua obra. Eu quero glorificar, exaltar o teu santo nome, porque mesmo nas dificuldades e nas guerras, o Senhor tem levantado um povo adorador, um povo que te clama, um povo que te adora, um povo que bendiz, um povo que exalta, um povo que glorifica, um povo que adora, um povo, meu Pai amado, que está sendo, meu Pai, aperfeiçoado para herdar a terra prometida, para herdar o reino dos céus, aonde o Senhor está de braços abertos para receber aqueles, meu Pai, que vai perseverar até o fim, porque bem-aventurado, meu Pai, são aqueles que perseveram até o fim, porque esses, meu Pai, serão salvos. Oh, Espírito Santo, fortalece, meu Pai, o nosso coração, fortalece a tua igreja na tua palavra, que nós não viemos desviar o nosso olhar, que nós não viemos, meu Pai amado, sair, meu Pai amado, do controle, porque o Senhor não perdeu o controle.
tudo que acontece na minha vida e na vida dos teus servos e servas tuas é permissão do Senhor. É o Senhor é quem trabalha, é o Senhor é que abençoa, é o Senhor é quem nos ergue, é o Senhor, meu Pai, que trabalha na nossa mente. Deus Todo-Poderoso, por isso eu quero glorificar nesta hora e dizer ao Maranata: ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja. A tua igreja anseia, meu Pai, pelo céu. E o céu, como diz a tua palavra, é tomada força. Deus, todos os dias devemos buscar a tua face e reconhecer que sem ti nós não somos nada. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o Senhor está perto de buscar a tua igreja, o teu povo. Mas o Senhor não quer buscar o teu povo de qualquer maneira. O Senhor quer buscar uma igreja lavada, remida e santificada no teu nome. E eu quero glorificar, Senhor amado, nesta tarde, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem dado vitória ao teu povo. Deus, que o Senhor venha nos livrar do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Deus Todo-Poderoso, dá vitória ao teu povo. Uma semana, um dia, um final de semana abençoado para cada um, meu Pai. Nos abençoa e nos dá vitória. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória, crendo que o Senhor já trabalhou e vai continuar trabalhando e fazendo o teu sobrenatural. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoadas em nome de Jesus. Deus vai trabalhar e jogar todo o mal por terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha inundar os nossos corações. Fui, irmão. Até a próxima.